Tenhamos todos uma ótima noite e sejamos todos acolhidos nessa vibração de paz e de confiança em nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que merece a nossa atenção em muitos momentos e é extremamente pertinente no espaço em que nós nos encontramos. Pensar a respeito da morte é algo importante no contexto das nossas reflexões, porque o tema da morte é algo que nos instiga em todos os momentos da nossa vida. Talvez uma das primeiras perguntas que nós sejamos capazes de nos fazer desde o momento em que nós nascemos, depois talvez da pergunta de onde nós viemos, é a pergunta para onde nós vamos. O porquê da morte das pessoas e dos entes queridos que nos envolvem e porquê da nossa própria morte. É por essa razão que pensar sobre esse tema é algo tão importante, tão necessário e muitas vezes trabalha e revolve certas coisas dentro de nós que mexem com os nossos sentimentos. Falar sobre esse tema, dependendo do momento da nossa vida em que nós nos encontramos, muitas vezes não é muito fácil, mas sempre é necessário. Nós podemos afirmar que existe um consenso quando se fala sobre a visão do espírita em relação à morte. Muitas pessoas, independente da sua religião, independente das suas crenças, observam e muitas vezes afirmam que o espírita tem outra postura perante a morte. Isso é observável nas diversas situações em que a pessoa que se diz espírita precisa encarar, seja uma doença que lhe coloque perante ou mais próximo da morte, seja perante o desencarne, a ida, a passagem para outra vida dos seus entes queridos. Isso, muitas vezes, faz com que a gente também traga, junto com essa afirmação, um imperativo que, às vezes, até confunde as coisas entre nós. Que seria a ideia de que o espírita não teme a morte. Nós podemos nos perguntar, o espírita não teme a morte? O espírita não tem medo da morte? Ou até mesmo esse imperativo de que o espírita não pode temer a morte. E nós vamos ver, se nós estudarmos principalmente o Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a encarnação, que o medo da morte, assim como todos os instintos e todos os sentimentos que fazem parte da nossa estrutura enquanto espíritos, ele é necessário à nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos certo temor à morte, nós não, em algumas circunstâncias, não nos preservaríamos dos fatos que nos levariam a ela. O que nós temos que deixar claro é que o temor da morte que o espírita tem que desfazer, ou muitas vezes consegue desfazer dentro de si, é dessa morte como ela foi na nossa cultura, tendo significado. Essa morte que as religiões foram construindo no decorrer da história e que o pensamento materialista também foi dando forma. Que essa morte aterrorizante, essa morte que ela é a passagem do momento em que nós nos sentimos muito confortáveis para um momento de castigo, de penas, que muitas vezes nós poderíamos sofrer sem ter nenhum direito a nos manifestarmos. Bem, essa morte, dessa forma aterrorizadora, dessa forma que muitas vezes traz medo, no sentido de não compreendermos o que há depois do túmulo, esse sim é um medo que os espíritas vão transformando e vão se desfazendo com o decorrer do tempo. Mas esse temor que muitas vezes nos preserva de chegarmos a situações que nos tirariam a vida, esse temor do desconhecido, de algo que por mais que a gente estude, que a gente saiba, que a gente leia nas obras, que assim será, continua sendo desconhecido para nós na medida em que nós não estamos nessa condição. Esse temor que ele serve como algo que nos preserva é algo que nós mantemos dentro do nosso íntimo e que é bastante necessário. Qual é o consolo do espírita? Que faz com que, perante a situação da morte, o espírita não se sinta tão amedrontado.
ou não se sinta desesperado. É o consolo de que, como dizia a mensagem no início, é o consolo de que nós não terminamos com a morte física, que nossa vida não termina no túmulo. É a continuidade da vida que nos faz sentirmos mais consolados. E principalmente, algo que nos traz muito temor, que é a nossa desintegração. Nós, muitas vezes, temos medo das transformações que podem acontecer na nossa vida, das mudanças ou de certas coisas que podem nos acontecer, por um medo que nós temos de que nós possamos nos destruir. Às vezes a sensação que a gente tem perante certos desafios ou certas mudanças é que aquilo vai nos destruir. E esse temor é algo que nos acompanha às vezes e que nos faz muito mal. E o espírita consegue transformar esse medo na medida em que compreende que, muito mais do que conservar a vida, do que continuar vivendo após a morte, ele continua igual. A sua individualidade não vai ser desintegrada. Ele não vai passar a ser outra coisa. Ele continua sendo ele mesmo. Os meus afetos, os meus amores vão continuar sendo aquilo que eles são. Só vão mudar o lugar que vão habitar. Nós podemos fazer um comparativo, uma comparação, quando a gente, por exemplo, sai da nossa cidade, sai do lugar em que a gente vive e vai para outro lugar, seja a passeio ou seja por uma necessidade de trabalho. O que acontece? Nós precisamos e vamos estar num lugar que vai nos oferecer outras condições. Vai nos colocar determinados desafios. Vão ser outras as circunstâncias. E por isso, muitas das nossas atitudes vão ter que ser modificadas. Pode ser que eu tenha aqui, por exemplo, num lugar, se hoje é calor aqui, faz calor aqui, lá está frio, eu tenho que levar outras roupas que eu não estou usando aqui. Ou até mesmo o meu organismo, como por exemplo em lugares em que a altitude é diferente do lugar onde eu vivo, o meu organismo ele vai ter que se estruturar para conseguir dar conta de eu sobreviver naquele espaço. Assim também acontece quando nós mudamos e partimos para o outro lado da vida. Algumas coisas vão se modificar, mas nós vamos continuar os mesmos. Eu continuarei com as mesmas características no momento em que eu desencarnar. Mas as condições, as circunstâncias vão se modificar. Isso pode me impor certas coisas, mas não vai mudar a minha essência. E essa tranquilidade é o que nos faz, muitas vezes, conseguir amenizar esse sentimento em relação à nossa morte. Muitos de nós poderíamos nos perguntar qual a necessidade da vida na Terra. Para que nós precisamos viver? E aí, muitas vezes a gente vai nas nossas reflexões fazer um círculo de perguntas que vão nos levar sempre a fazer mais relações entre elas. E a gente pode se perguntar, bom, mas por que a necessidade da vida na Terra? E aí os espíritos nos explicam que a necessidade da vida na Terra é a nossa necessidade de evoluirmos. Em síntese, aprendermos para crescermos sempre mais. Alguns poderiam se perguntar, mas para que isso? Para que a gente tem que aprender e crescer? Seria a mesma coisa do que perguntarmos assim, por que nós temos que crescer e por que a gente não pode ficar criança para sempre? Por que a gente não pode ficar sempre na infância? Bem, isso teria uma série de inconvenientes se nós pudéssemos permanecer sempre na infância. Permaneceríamos sempre numa condição de necessidade dos outros, de dependência dos outros, e sem uma compreensão mais ampla da nossa vida e das relações que nós estabelecemos. A criança ela tem uma ideia muito egocêntrica, ela não consegue entender o que é do lado do outro, ela não consegue se colocar no lugar do outro muitas vezes, porque ela só consegue pensar a partir dela. Imaginemos se nós pudéssemos permanecer na nossa infância espiritual para toda a eternidade. Os danos dessa postura, a gente pode ver que muitas vezes nós chegamos na nossa fase adulta, mas ainda com alguns comportamentos infantis. Não de uma maneira pejorativa, mas comportamentos da estrutura infantil, da maneira como a criança se coloca. E isso traz muitos inconvenientes
para a vida adulta. Então, perguntarmos qual seria essa necessidade seria mais ou menos a mesma coisa que perguntar por que nós não podemos ser crianças para sempre. E a necessidade de estarmos aqui nesse espaço que nós estamos, na vida na Terra, ele também a gente pode pensar sobre isso também pensando sobre como nós conseguimos olhar as coisas quando elas estão longe e quando elas estão perto. Podemos pensar e fazer uma analogia como quando nós estamos chegando perto da cidade. Quando nós estamos nos aproximando em viagem da cidade, o que a gente consegue, de repente, ver? A gente consegue ver as primeiras casas de uma distância significativa, mas nós conseguimos ver a cidade de uma maneira ampla, desde o seu princípio até o seu fim, e com detalhes que só são possíveis ver deste ângulo. Nós vemos de um aspecto amplo. Quando nós chegamos mais perto, quando nós adentramos a cidade, aí sim nós vamos ver coisas que de lá de fora a gente não tinha condições de ver, que só são possíveis de ver quando nós estamos aqui dentro. E o importante da gente entender é que nenhuma nem outra é mais importante. Ambas as visões são importantes. Tanto a visão de fora, termos uma noção do amplo, do geral é importante, como estarmos aproximados das situações é importante para que a gente possa aprender. A gente pode fazer uma comparação com a nossa vida. Quando nós estamos aqui, nós temos condições de estarmos mais próximos das situações, das provas que muitas vezes nos trazem muitos ensinamentos, das provações, das dificuldades que a gente precisa passar e principalmente do que é necessário na relação com o outro que eu aprenda para que eu possa conviver melhor. Quando nós estamos nessa circunstância. Nós estamos aqui, nós podemos ver diversas coisas que são importantes. No momento em que nós deixamos esse plano e passamos para o outro lado da vida, nós vamos ver outras coisas que quando nós estávamos aqui, nós não podíamos ver. E que também são importantes de serem vistas. Então, tanto estar encarnados ou estarmos desencarnados são momentos de extrema importância para o nosso aprendizado. E existem coisas que nós, quando estamos aqui encarnados, são importantes, que quando estamos desencarnados não é mais importante. Vamos dar o exemplo de limpar a nossa casa. Quando a gente está aqui na nossa vida, é importante que a gente deixe a nossa casa limpa e organizada. Isso é importante para que a nossa vida esteja o mínimo de organização possível. Bem, a partir do momento em que nós nos desencarnamos, esse mesmo ato deixa de ser necessário. Mas isso não diz que, quando nós estávamos encarnados, aquilo não fosse importante. Era muito importante, sim. Mas, a partir do momento em que eu torno isso um excesso, em que eu vivo só para limpar a minha casa e para organizar as coisas, aí sim eu estou ocupando o meu tempo que eu poderia estar dedicando para outras coisas que vão fazer com que, no momento em que eu estiver vendo de um ângulo mais amplo, eu possa dizer, olha, valeu a pena estar lá? Eu não vou ter essa possibilidade. Se eu dedicar-me a coisas que realmente, em excesso, não são necessárias aqui, nesse momento em que nós estamos. Então, pensar no outro lado da vida, talvez, nesse momento, não nos propomos a pensar como e que estruturas existem do outro lado da vida, mas sim o quanto é importante para nós, quando estamos aqui encarnados, que a gente possa, às vezes, conseguir deslocar o nosso olhar e tentarmos nos colocar desde um ângulo em que nós possamos ver as coisas de uma maneira ampla. E talvez é isso que é algo fundamental da doutrina espírita, é que ela nos permite que nós estejamos centrados, estejamos focalizados na nossa vida atual, mas que nós possamos, ao mesmo tempo, muitas vezes, nos colocarmos nesse outro lugar, pensando, e se hoje eu estivesse do outro lado da vida, o que do meu dia a dia eu iria achar que é importante realmente? O que desde esse lugar, é realmente importante que eu consiga preservar? Tem muitas pessoas que, quando conhecem superficialmente o Espiritismo, dizem que a doutrina espírita acomoda as pessoas. Por quê?
Porque o espírita acredita que existem várias vidas, que existem muitas encarnações e que por isso ele pode deixar as coisas lá para outra vida para serem resolvidas. É claro que, se alguém pensa assim, que não vai resolver os seus problemas hoje porque pode resolver amanhã, é porque ou é um preguiçoso já de carteirinha, ou então é uma pessoa masoquista que gosta de sofrer, que gosta de se manter no seu sofrimento. Sendo assim, não é necessário acreditar ou não na reencarnação, porque vai ser preguiçoso de qualquer jeito. E é interessante a gente pensar que, muito pelo contrário, o Espiritismo não nos traz essa ideia de acomodação. Traz, sim, a ideia, junto com a certeza de que nós estamos aqui para aprender, de que nós temos que ocupar da melhor maneira possível a hora que hoje nós temos para que a gente possa evoluir. Se eu deixar para amanhã, bem, amanhã eu vou ter que dar conta dessa tarefa. E somente eu vou ser responsabilizado por isso. Aí os espíritos fazem uma pergunta muito interessante a respeito desses temas que a gente está se perguntando, que é o seguinte: se o medo, na verdade Allan Kardec questiona isso e os espíritos vão nos trazer uma resposta. Se a morte nos leva a uma vida melhor, ou pelo menos uma vida que a gente poderia dizer, bom, essa é importante, essa tem suas coisas boas, e essa outra vida, que muitas vezes a gente vê como uma vida melhor, porque nós estaremos libertos de certas coisas, bom, se a morte nos leva a uma vida melhor, por que nós tememos ela? É uma pergunta, no mínimo, lógica. E aí os espíritos nos respondem: o que faz o homem repelir a morte lhe diz que ele ainda pode ser útil na sociedade em que ele vive. Enquanto o homem tem o instinto de que ele pode ser útil no lugar em que ele vive, que ele ainda tem muitas coisas para fazer, esse instinto de repelir a morte, ele permanece constante. Então, o temor à morte está a serviço da lei de conservação, está a serviço da conservação da nossa existência. E essa frase, essa questão, ela é super importante porque existem duas leis que às vezes parecem que se contradizem, que regem a nossa vida e que é muito importante que a gente entenda a necessidade de que elas estejam em equilíbrio, que é a lei de conservação e a lei de destruição. A lei de conservação, ela nos traz o instinto de que nós precisamos nos manter vivos, de que nós precisamos conservar a nossa vida, buscar os meios para conservar a nossa existência. E a maior prova da lei de conservação é justamente isso, que nós precisamos conservar a nossa individualidade depois da morte. Deus nos dá a prova disso quando Ele nos dá essa certeza de que nós continuamos os mesmos depois da morte. Então nós temos uma parte que nós temos que conservar. É necessário conservar. Precisamos conservar nossa existência. E por outro lado, existe a lei de destruição, que nos diz que a destruição é necessária na medida em que as coisas precisam ser destruídas para que se renovem e se melhorem. E aí a gente vai ver que são duas coisas tão diferentes, mas que precisam estar em equilíbrio para que possam fazer o seu efeito na nossa vida. O quanto é importante a gente entender que ambas as leis precisam operar na nossa vida. E para isso acontecer, nós precisamos estar dispostos a entender o que é necessário conservar e o que é necessário transformar. Estarmos aptos sempre a realizar as mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é super importante. Uma pergunta que também Allan Kardec faz e que também é super interessante é: se a destruição é necessária, por que há meios de conservação da vida? Bom, a destruição é necessária, é importante e é necessário que as coisas elas sejam transformadas. Por que há meios para que a gente conserve a nossa vida? E aí a resposta é super importante. Para que a destruição não ocorra antes do tempo. Toda destruição antecipada atrapalha o progresso.
tenho certeza que inevitável é pensar, a partir dessa colocação dos espíritos, na condição dos suicidas. Se nós pensarmos que as coisas elas não devem e não podem ser destruídas antes do tempo e que toda destruição antecipada atrapalha o progresso, a primeira coisa que pode ter vindo na cabeça de muitos aqui é a questão do suicídio. E é interessante a gente pensar de uma maneira caridosa também em relação a isso, porque muitas vezes o suicida é um sujeito, é um indivíduo, um espírito que, dentre as suas responsabilidades em seu ato, é também uma vítima da sua falta de preparo de lidar com os conflitos da vida. E isso não é mérito só daqueles que chegam a esse ponto, porque nós, na verdade, não somos educados na nossa cultura para lidar com os conflitos da nossa vida. Nós somos educados para desviar os problemas, para nos desfazer dos problemas, para dar aquele jeitinho que faz com que a gente consiga deixar os problemas para trás. Não somos educados para resolver os nossos problemas. E é justamente um acúmulo de problemas mal resolvidos, de situações mal resolvidas dentro do nosso íntimo, e a necessidade que nós temos de destruir essa situação que muitas vezes faz com que alguns espíritos entendam que o meio e o caminho é o suicídio. Equivocadamente entendem que essa é a solução. Mas como nós dizíamos antes, para qualquer lugar onde nós formos, nós sempre carregaremos nós mesmos. Sempre levaremos o nosso coração. O suicídio não acaba com os nossos problemas, não acaba com os nossos sofrimentos. E quando nós temos, por exemplo, alguém da nossa família ou alguém que seja conhecido nosso, em que nós nos sentimos aflitos pelo fato da pessoa ter chegado nesse ponto de sofrimento de tirar a sua própria vida, temos que pensar que talvez algo que lhe faça sofrer depois do desencarne seja justamente o arrependimento. Mas o arrependimento é aquilo que fará, assim como pode levar ao sofrimento, também é a porta que fará aquele nosso irmão encontrar novos caminhos na sua evolução. Por outro lado, nós podemos pensar também naquelas circunstâncias da nossa vida que precisam ser transformadas e que se nenhuma destruição pode chegar antes do tempo, tudo na nossa vida tem o seu tempo certo. Para as coisas que nós precisamos modificar, existe um tempo certo. Muitas vezes a gente quer um emprego bom, a gente quer um emprego que seja muito bom, que nos traga bastante retorno, mas nós não nos damos o tempo do estudo, do preparo para chegar naquela condição. Se hoje tivéssemos o cargo que nós almejamos, talvez nós não íamos conseguir dar conta daquilo que o cargo nos exigisse. Justamente porque não nos demos o tempo de nos prepararmos para aquela tarefa. E assim é tudo na nossa vida. Se nós queremos um relacionamento que seja satisfatório, se nós queremos um trabalho que seja aquele que nós desejamos, nós temos que entender e nos dar o tempo para o preparo daquela situação, para que o momento certo em que a situação tiver que ocorrer, nós estejamos preparados. Por isso que nós pensamos hoje, temos a ideia dentro dessa proposta de pensarmos a necessidade da destruição e a necessidade da conservação, nós podemos pensar o outro lado da vida, nesse sentido de nós podermos fazer um giro e talvez nos imaginarmos hoje, bom, se eu hoje estivesse do outro lado da vida, o que, olhando para o meu dia, eu iria conservar e o que eu ia transformar, destruir. O que será que realmente importa que eu continue conservando? E o que, para a minha vida melhorar, é necessário que eu destrua e transforme. As minhas relações, como é que elas andam? Será que eu estou numa situação que eu estou muitas vezes sofrendo e continuo me mantendo, deixando que certas coisas me machuquem?
Que tipo de ideias, crenças, que tipo de preconceitos eu ainda mantenho no meu íntimo e que não me servem mais, simplesmente não me ajudam mais no dia a dia e no trato com os outros. Quantas coisas, se nós hoje estivéssemos do outro lado da vida, nós abriríamos mão. E é interessante quando nós pensamos que existem coisas que têm que ser preservadas e outras destruídas, é que nada na nossa vida tem que ser totalmente jogado no lixo. Totalmente descartado. Muitas vezes, em relação ao nosso passado, quando o nosso passado é muito carregado por sofrimento, nós pensamos que nós temos que colocar o nosso passado no lixo. Há muito do nosso passado que nós precisamos conservar. E aquilo que não nos traz coisas boas, nós temos que transformar e não simplesmente descartar. Hoje, o que nós queremos manter e o que nós queremos transformar do nosso passado, das vivências que nós tivemos anteriormente. Podemos pensar também em relação ao nosso tempo de trabalho, o quanto de tempo estamos dedicando ao trabalho, estamos dedicando ao estudo tão necessários. Qual é o equilíbrio entre isso e o tempo necessário ao nosso descanso? Será que o tempo dedicado ao trabalho está tão intenso que nós não estamos conseguindo dar conta de outras coisas? Será que o tempo do descanso não está, muitas vezes, se tornando excessivo, não permitindo que a gente consiga outras coisas que também são importantes? Também em relação ao dinheiro, será que hoje as coisas que eu estou querendo adquirir, que eu estou adquirindo, são realmente importantes e estão no limite da minha necessidade? Ou será que, por outro lado, existem coisas que são da minha necessidade e porque eu quero guardar dinheiro eu não estou me disponibilizando nem aos outros que estão ao meu redor? Temos que fazer uma análise do quanto nós despendemos de energia e no que investimos o nosso esforço, os nossos recursos e o quanto isso, no momento em que nós pudermos olhar do outro ângulo, do outro lado da vida, o quanto isso é importante ou não. A certeza, a confiança de que Deus está sempre conosco e principalmente Ele tem na sua sabedoria, leis perfeitas que regem a nossa vida, faz com que a gente hoje possa caminhar com confiança, com segurança e principalmente que a gente possa diminuir o nosso temor em relação ao momento da morte. Tanto o nosso momento da morte quanto das pessoas que nós amamos. Conta uma história que um homem, um médico, ele estava atendendo um senhor que estava numa situação bem difícil, estava muito doente e o prognóstico dele não era nada animador. Esse homem já tinha entendido que aquela doença era muito séria e que muito provavelmente ele chegaria a desencarnar em breve tempo. Aí o homem, esse paciente, estava conversando com o médico e de repente ele olha para o médico e diz: doutor, tu que sabes tudo a respeito da vida, me diga o que há do outro lado, o que existe do outro lado, o que existe depois da morte? E o médico olha e diz: não sei o que existe. E o paciente se sente um pouco desprotegido, olha para o médico e diz assim: mas doutor, como é que tu pode me dizer? Eu estou aqui num estado quase terminal, eu estou vendo que a minha vida está chegando ao fim e o senhor me diz que não sabe o que existe do outro lado. Como é que o senhor me dá esse tipo de resposta? E o médico, então, fica calado naquele momento e, antes que o médico possa se manifestar, eles escutam alguns barulhos que vêm da porta. Eram como algumas garras arranhando a porta e alguns sons de animal. E aí, de repente, o médico vai até a porta, abre a porta e um cachorro entra feliz e vai lá e abraça o médico. Se joga em cima do médico. E aí o médico olha para o paciente e diz assim: você viu o que esse cachorro fez? E o paciente pergunta sem conseguir ter pensado sobre aquela situação. E o médico responde: o cachorro nunca tinha entrado aqui, nesse lugar, nesse consultório. Mas ele entrou sem medo
E cheio de alegria, cheio de felicidade, com muita vontade. Por quê? Porque ele sabia que aqui desse lado estava o seu dono. Eu sou o dono desse cachorro. E justamente porque ele sabia que aqui estava alguém que ia lhe proteger, que ia lhe cuidar, que ia ter benevolência em relação a ele, é justamente por isso que ele entrou com tanta vontade, mesmo sem conhecer esse local. Eu acho que a morte é assim. Eu não sei como é o lado de lá. Eu não sei o que há naquele lugar depois da morte, mas eu sei que quem estará lá, assim como está aqui, é alguém que me protege. É alguém que vela pela minha vida, que sabe o que é melhor para mim. Eu sei que Deus está também lá do outro lado. Essa história, de certa maneira, ela nos faz pensar sobre diversas situações da nossa vida, que não somente o momento da morte. Se nós pensarmos que Deus está também do outro lado da vida, nós vamos ter a certeza e a confiança de que nada de ruim vai nos acontecer. Se nós hoje não tivéssemos, por mais que não tenhamos pensado sobre isso, mas a certeza e a confiança em Deus de que o melhor vai nos acontecer no dia de amanhã, no momento em que nós abrirmos os nossos olhos e sairmos para as nossas atividades, com certeza nós estaríamos sempre nos cuidando, estaríamos sempre muito amedrontados em relação à nossa vida. É justamente porque a gente tem essa confiança que a gente consegue acordar todos os dias, que a gente consegue partir para os desafios de cada momento. É na confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, que nós vamos estar tranquilos em relação a essa vida e a vida que encontraremos do outro lado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que tenhamos todos uma boa noite.